Nos 45 do segundo tempo, oferecimento Empório Casa Verde, sua loja de produtos naturais em Jataí. Arezzo, conceito de alta qualidade e bom gosto em calçados femininos e acessórios. Casa Nostra Italínia, projeto de vida feliz. Fevereiro é um mês repleto de datas importantes, não só em nosso país, mas também em todo o mundo. No nosso programa de hoje, nós vamos contar para vocês histórias, tanto do rádio, com convidados ilustres e como também repórteres, que eu tenho certeza que vocês conhecem muito bem, pois são meus colegas aqui da TV Sudoeste. E também no nosso quadro Comer Bem Faz Bem, mais uma receita muito gostosa, feita de forma saudável e com muito amor para você. Fevereiro é um mês repleto de datas importantes, não só em nosso país, como no mundo todo. Olha só, vou te falar um pouquinho do que se é comemorado durante esse mês. Por exemplo, dia 1º é o dia do publicitário, dia 9 é o dia do zelador, dia 10, dia do atleta profissional. Dia 14, Dia Internacional do Amor, o Valentine's Day, que é comemorado no mundo inteiro, ou o Dia de São Valentim. Dia 18, Dia Nacional do Combate ao Alcoolismo. Dia 22 é o Dia da Criação do IBAMA. Dia 25, Dia da Criação do Ministério das Comunicações. Dia 26, Dia do Comediante. O Carnaval, que é comemorado também no mês de fevereiro, mas por seguir um calendário religioso, ele não tem um dia pré-estabelecido. E mais uma dezena de datas comemorativas. Vocês sabiam de todas essas datas? Numa breve pesquisa, quando fomos pensar em nosso programa, que é planejado com muito carinho, para trazer informações para vocês aí de casa, nós nos deparamos com essas inúmeras datas. E não poderíamos deixar algumas que são muito interessantes passarem em branco. Na semana passada, nós trouxemos para vocês duas datas também muito importantes. O Dia Nacional do Farmacêutico, onde tivemos aqui um pouquinho da história da farmácia e uma convidada muito especial, assim como um pouquinho de história de uma data que é esperada anualmente por muitas cidades e que movimenta o turista no mundo inteiro, o Carnaval. Mas como vocês acabaram de ver, ele não pode tomar toda essa cena. E nós queremos trazer também hoje mais histórias, mais datas, mais comemorações. O Dia Mundial do Rádio é comemorado em 13 de fevereiro, em homenagem à primeira transmissão de um programa da United National Radio, Rádio das Nações Unidas, em 1946. Essa transmissão do programa foi em simultâneo para um grupo de 6 países. A data foi criada e oficializada em 2011 pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco. E assim, o primeiro Dia Mundial do Rádio foi celebrado em 2012. Essa data ela tem o objetivo de conscientizar os grandes grupos radiofônicos e as rádios comunitárias da importância ao acesso da informação, da liberdade de gênero e expressão dentro deste setor da comunicação. Entre os meios de comunicação tecnológicos que existem na atualidade, o rádio continua a ser o que atinge as maiores audiências, continuando a adaptar-se às novas tecnologias e aos novos equipamentos. O rádio funciona, seja como uma ferramenta de apoio ao debate, à comunicação, na promoção cultural ou em casos de emergência social. A rádio esteve presente acompanhando os principais acontecimentos históricos mundiais e hoje continua a ser um meio de comunicação fundamental. E para me ajudar a contar um pouco dessa história, eu convidei o Duarte Martins, que é um grande nome das rádios aqui da cidade. Vocês devem conhecê-lo, ou pelo menos a sua voz, caso você esteja há algum tempo vivendo aqui em Jataí.
Duarte Martins, que prazer ter você aqui no programa. Sem querer entregar a sua idade, eu me lembro de ouvir você no rádio desde criança, hein? Duarte, conta pra gente um pouco de como era trabalhar no rádio, em uma época em que ele era o principal meio de comunicação. Vanessa Cruvinel, da TV Sudoeste. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, o convite que você fez para estar aqui para responder algumas perguntas a respeito do meio de comunicação. Gente, eu queria lembrar o seguinte, naquela época, fazer rádio, você teria que fazer de tudo, praticamente de tudo no meio de comunicação. Eu comecei como apresentador de programa, fui jornalista, fui animador de auditório, tivemos programas memoráveis aqui, onde revelamos vários cantores para a nossa música popular. Nós tivemos também, naquela época, a apresentação de vários shows, de várias atrações, dávamos cobertura a todos os eventos que surgiam na cidade. Foi uma época que realmente nós tínhamos que trabalhar muito e tínhamos que ser de tudo um pouco. E aquilo foi para nós também uma escola, onde a gente pôde aprender muita coisa, desde fazer uma redação até animar um comício, animar vamos dizer assim, um auditório, dessa maneira. Outra coisa, qual a diferença da forma de realmente fazer rádio da época em que você começou com os dias atuais? Eu imagino que entrou aí uma quantidade enorme de equipamentos eletrônicos diferentes, não é verdade? Olha, eu vou te contar, houve uma transformação muito grande, uma evolução espetacular. Naquela época nós usávamos aqueles gravadores grandes para fazer gravações, para gravar tudo quanto era notícia. Usavam também aqueles aparelhos grandes para fazer entrevista, onde você colocava um aparelho daquele na frente do entrevistado, chegava até tampar o rosto do elemento. Hoje não, você com um pequeno celular, você faz uma entrevista. Hoje, você com um aparelho menor, você grava tudo o que precisa. Hoje você tem a internet à sua disposição para você pegar notícias que você precisa. Então, o meio de comunicação facilitou demais. As redes sociais trouxeram vantagens espetaculares para o meio de comunicação hoje, né? Então, mudou muito. Então, fazer rádio naquela época era muito mais difícil do que fazer rádio nos tempos de hoje. Sobre essas apresentações no rádio, eu não vou deixar de mencionar que a minha mãe, Wanda Alice Leles, também foi cantora de rádio e eu tenho certeza que você se lembra. Ela esteve várias vezes no rádio na época que ela era jovem, cantando e encantando com a sua voz, que é linda por sinal. Bom, agora a gente vai receber por uma entrevista muito bacana Reginaldo Serra. Eu sei que vocês o conhecem muito também. Ele é muito conhecido na cidade por várias de suas apresentações no rádio e também na TV, aqui inclusive na TV Sudoeste. Todo sábado, antes do nosso programa, tem um Sábado Show, que é comandado brilhantemente por ele. E não poderíamos deixar de trazê-lo aqui para homenagear esse eletrônico, que também pode ser chamado de eletrodoméstico, que chegou na época nas nossas casas como uma das principais e mais requisitadas peças dentro de casa, que serviu até de móvel de decoração. Reginaldo, conta pra gente qual foi a sua primeira interação com o rádio durante a sua vida e o porquê isso te despertou a trabalhar nele. Olá, Vanessa! Olá, os seus telespectadores nos 45 do segundo tempo. Primeiro, eu quero te agradecer, por me convidar a participar desse programa, ser entrevistado por você e ainda mais para falar de um assunto tão bacana, tão gostoso, tão apaixonante, que é o rádio. O rádio é uma coisa que encanta. Me encantou desde pequeno, Foi meus primeiros contatos, Quando o meu pai ouvia rádio à noite, de madrugada, durante o dia, e eu ouvia muita música, ouvia também aqueles locutores que marcaram a época,
né? Roberto Lozan, ouvíamos também o Zé Bétio, grandes locutores, né? As cartas que os locutores liam, rádios como Rádio Globo. Então a gente tinha muito contato com o rádio desde pequeno. Naquela época a gente assistia muito, ouvia muito o rádio AM, né? Que era o rádio, tanto é que o FM ele foi chegar pra gente aqui, né, no interior, ele já foi chegar um pouco mais para frente. Eu sou de 83, então eu ouvi muito rádio AM até chegar no FM. E isso me fez apaixonar pelo rádio, porque eu queria estar lá, saber como é que é esse locutor, como é que ele está falando isso, que coisa interessante. Ele fala, logo já toca música, a pessoa pede música, ele atende. É muito bacana essa sensação. E foi devido a este contato com o rádio que depois de alguns anos na cidade, né, onde eu morava, que eu fui criado, que é a cidade de Serranópolis, né, surgiu uma rádio pirata. Rádio pirata. Quem é locutor aí de algum tempo já sabe muito bem o que é uma rádio pirata, mas mesmo assim, sendo rádio pirata, uma rádio muito pequena, eu falei, eu vou lá, vou fazer um teste. Era muito jovem ainda, não me aceitaram. E aí depois surgiu uma oportunidade, olha para você ver essa história, pouca gente sabe dela. Surgiu um rapaz da cidade que falou, vou fazer uma rádio para mim. Fez uma rádio com um monte de aparelho artesanal, com muito fio descoberto, olha o perigo. Mas a gente ia lá, gravava a fala, gravava o abraço e depois a gente colocava a música para o pessoal ouvir, só o pessoal do bairro que ouvia. Olha para você ver a paixão. Depois de um tempo, já depois que a rádio já tinha se legalizado, eu voltei a fazer um teste e aí eu fui aprovado. E desde então eu nunca mais saí do rádio. E o rádio depois, ele é uma paixão, é como uma coisa que entra no sangue. Ele não quer sair nunca mais. E o rádio é uma paixão, eu amo rádio, hoje eu faço rádio, né? Tenho programa aqui na Rádio Cativa e é apaixonante, é muito apaixonante. Nossa, você mencionou o Zé Bétio e me remeteu automaticamente à minha infância, quando eu passava as férias no meu avô, que eu acordava com o canto do galo, que ele falava, acorda, e o galo cantava. Entrando no ar pela Rádio Record, programa Zé Bétio que vai até às 7 horas. Joga água nele, dano do... Joga mais água. Aí. Vou tocar música, gigante. Vamos lá? Movimento da vitrola, vai. Esse é só para quem é mais antigo que vai recordar, com toda certeza. Reginaldo, para você, qual é a importância que o rádio possui nos dias de hoje? Ele já foi alvo de ser a programação principal no dia a dia das famílias, com as notícias, com as novelas, que eram transmitidas ao vivo pelo rádio, e até mesmo a transmissão de mensagens, né, de familiares de uma cidade para outra, não é verdade? Olha, Vanessa, o rádio, ele ainda desempenha um papel muito importante nos dias de hoje. Quando surgiu o rádio, lá nos primórdios, na época de Marconi, que foi o inventor do rádio, as pessoas se envolviam com o rádio, porque era o único meio de entretenimento. O rádio tinha novelas, as famosas radionovelas, onde revelou muitos dos atores que hoje a gente vê na televisão, inclusive. E muito se pensou, quando surgiu a televisão, pensou-se que o rádio sumiria, que o rádio perderia espaço, porque a televisão é uma coisa encantadora. E realmente é, mas o rádio é mágico. O rádio, ele vende a ilusão. Isso é que eu costumo dizer. Como ele vende a ilusão? Ele coloca para você, para que você imagine. O que o locutor fala para você no rádio, o locutor fala, você imagina e assim você viaja, né? Essa é a magia da comunicação do rádio. E ainda se pensava que o rádio acabaria quando surgiu a internet. Mas o rádio se adapta. O rádio está se adaptando a cada dia. Surgiu a televisão? Ok, o rádio continua com a sua programação e com o mesmo encanto. Com a internet, o rádio também se modernizou, se adaptou. Hoje você tem aplicativos, tem sites que você ouve qualquer rádio do mundo
em qualquer lugar que você está. E é por isso que o rádio é mágico. E o rádio, eu duvido muito que algum dia o rádio vá acabar. Agora eu quero convidar para falar um oi para vocês o comentarista mais icônico da rádio jataiense, Seu Joaquim, ou também conhecido por Véio Joaquim. Ô, Vanessa, que prazer grande demais falar com você, minha filha. Rapaz, o rádio é bom demais. O rádio eu gosto de falar com você que tá assistindo e com você que me escuta. É, gente, muita gente tem curiosidade de saber, né? Agora matou a curiosidade de certa forma, né? Mas mesmo assim tem gente que não acredita que eu faça esse personagem. Uma figura esse Véio Joaquim. Olha, eu quero deixar aqui registrado em canal aberto que a minha produtora só descobriu que o Véio Joaquim, ou o Seu Joaquim, era interpretado pelo Reginaldo quando ela o convidou para participar dessa matéria. E detalhe, somos todos colegas de trabalho, para vocês verem o quanto ele faz brilhantemente esse personagem. Reginaldo, conta pra gente agora um pouquinho de quando, onde e por que o Seu Joaquim surgiu. E hoje ele é convidado seu em todas as tardes na rádio para ficar conversando e comentando músicas e notícias com você. Aliás, é impressionante como você leva o diálogo entre essas duas pessoas feitas exclusivamente por você. O Seu Joaquim, ele surgiu quando eu ainda trabalhava e morava em Serranópolis, onde eu até comecei a trabalhar em rádio. Né? Surgiu por acaso, eu sempre gostei muito de teatro. Então eu chegava na rádio, o pessoal falava, faz um personagem aí, faz uma mulher, faz uma senhora. E um dia, um dos meus colegas, eu tinha chegado um pouco mais cedo para fazer o programa, e o meu colega falou assim, olha só, tá chegando um velho aqui. E eu falei, meu Deus, e agora? Eu não tinha nenhum velho preparado. Eu me lembrei do meu tio. Eu tenho um tio que ele é a cópia perfeita do Seu Joaquim, ou o Seu Joaquim é a cópia perfeita dele. Então eu fiz. E nesse momento, eu falei, pronto, acabou, assim como os outros que eu já fazia, né? O pessoal vai esquecer, não vai nem se lembrar. Mas não, o pessoal começou a cobrar. Cadê o velho? Cadê o velho? Até então ele não tinha nome. E aí esse velho começou a surgir, começou a ter os palavreados, a ter personalidade. Hoje o Seu Joaquim é uma personalidade, né? E que hoje divide o programa comigo aqui na rádio, conversa comigo. O pessoal pergunta, mas como é que você consegue conversar com você mesmo? Já são mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos treinando e adaptando também e aperfeiçoando as técnicas de mudança de voz para poder falar com você do outro lado do rádio. Eu adoro fazer o Seu Joaquim, adoro fazer o Reginaldo Serra mesmo aqui no rádio e, de certa forma, hoje é o meu principal produto, né? É o meu principal, aquela chave de entrada, né? É aquele cartão de visita, o Seu Joaquim. Agradeço a todas as pessoas que me apoiaram a fazer este personagem, né? E que eu venho trabalhando com ele há mais de 20 anos. Vanessa, eu quero agradecer demais por este convite, agradecer por participar desse programa. Foi um prazer inenarrável estar aqui no seu programa. Há muito tempo eu já pensava, será que um dia a Vanessa vai me chamar? Pois é, a Vanessa me chamou e justamente para falar de rádio. Muito obrigado, Vanessa. Muito obrigado, fica aqui o meu abraço e ouça o meu programa, viu? De segunda a sexta-feira, das 4 da tarde até as 7 horas da noite, aqui na Rádio Cativa. Grande abraço. Foi um prazer ter você aqui, meu amigo e colega de trabalho. E agora nós vamos para o nosso intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta com mais histórias incríveis para vocês.
A Empório Casa Verde traz um novo conceito para você que procura variedade de produtos naturais. Contamos com mais de 250 itens a granéis, entre castanhas, grãos e chás. Oferecemos produtos orgânicos, zero lactose, zero glúten, light, diet e low carb. Temos também bolos, pães, cookies e lanches deliciosos com ingredientes nutritivos e saudáveis. Alimente-se bem com o Empório Casa Verde. Bom, tanto no rádio quanto na televisão, o papel inicial era passar a informação. Desde o início do rádio, quando, até hoje na TV, a principal figura para a notícia é o repórter, cujo dia especial desse profissional se comemora agora, no próximo dia 16 de fevereiro. No século XV, o alemão Johannes Gutenberg revolucionou a imprensa com uma nova técnica de impressão, usando máquinas. Antes, a impressão era manual. A invenção foi fundamental para a criação dos jornais modernos e, consequentemente, o surgimento dos primeiros repórteres. Nas décadas seguintes, as publicações aumentaram e a profissão do repórter ficou mais conhecida. Esse cargo, exercido por profissionais da comunicação, tem a função de investigar, pesquisar, entrevistar e produzir notícias e matérias para a TV, impresso, rádio e internet. Faça chuva ou faça sol, o repórter está sempre em alerta para levar as notícias até a população. E para representar esses tão importantes profissionais, convidamos alguns colegas de trabalho aqui mesmo da TV Sudoeste. O Abimael é uma figura muito importante no nosso jornalismo local e está já há alguns anos nessa profissão, não é, Abimael? Conta pra gente, quando e por que você começou a trabalhar com o jornalismo? Olá, Vanessa, olá para todos. Pois é, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade que você nos concede de falarmos um pouquinho dessa profissão, que é muito importante e que eu amo de paixão, viu? Eu comecei, Vanessa, lá em 1998, quando fui para o rádio. Interessante que eu fui para o rádio na tentativa de fazer programas musicais, mas quando lá cheguei, fui convidado para o jornalismo. Então, em 98 foi a primeira vez em que entrei num radiojornalismo, em um jornalismo, uma redação, né, de jornalismo, e lá eu tive a oportunidade de aprender como é que se faz tudo isso, né? Aquilo que era um sonho, então, foi se tornando realidade com o tempo. É interessante naquela época e valorizo muito, porque comecei a seguir todas as etapas de um jornalismo. Como é que se busca informações, como capta essa informação e transforma ela em notícia, né? Vai trabalhando essa informação para trazer ao público. É bem verdade que a notícia, a informação, ela acaba levando também parte daquilo que é o repórter, um pouco do perfil do repórter, mas que ela não pode sofrer mudanças, ela tem que ser fiel até o final, até a transmissão dessa informação. E lá eu aprendi tudo isso, né? De forma muito dura, mas conseguimos chegar lá porque eram muitas cobranças na época, tinha que seguir todas as etapas e eu concordo que isso deve seguir até hoje, mas que na época a gente não tinha tantos recursos como hoje temos. Você, como um importante nome para a reportagem da cidade, já passou por diversos momentos delicados, né? Onde o profissionalismo deve ter um enorme peso para não se emocionar, assustar ou ter alguma reação que possa sair ali do papel do repórter. Conta pra gente como consegue trabalhar esses sentimentos, a frieza e a seriedade diante de algum ocorrido grave ou chocante.
Várias vezes, viu, Vanessa? É bem verdade que a emoção está ligada ao repórter quando ele vai a campo. Não tem como não se emocionar, principalmente com algumas reportagens. No meu caso, todas aquelas que envolvem crianças, se tratando de reportagens policiais. Então, são vários fatos lamentáveis e que não tem como, você se emociona bastante. Você não deixa transparecer isso para não prejudicar a informação. Mas já aconteceu comigo de deixar a reportagem, após a reportagem, deixar o microfone e desabafar, né? As lágrimas vêm mesmo, não tem como não vir. A gente só não deixa transparecer isso aqui. Mas eu me recordo de uma reportagem que me chamou bastante a atenção, se tratando de uma reportagem policial. Era final de ano, a família se encontrou para um momento festivo, né, aquela expectativa toda de troca de presentes, principalmente a garotada ali presente, e vendo que tudo começou muito bem, mas ao final acabou em uma verdadeira tragédia, por conta de muita bebedeira, algo nesse sentido. E quando nós chegamos ali para fazer a reportagem, havia algumas crianças num canto, abandonadas, digamos assim, chorando, assustadas. Crianças de 4, 5 anos, 6 anos de idade. E elas, imagine só o que passava na cabeça dessas crianças. Tudo começou bem, ganhando presentes e ao final uma tragédia em família. E quando eu olhei para aquelas crianças, eu não consegui fazer outra coisa a não ser chorar. As lágrimas vieram. Você sentia que como que elas quisessem um abraço naquele momento. Quisessem alguém para dar ali um respaldo, alguém para que elas pudessem abraçar e chorar. E elas não tinham isso naquele instante. Então isso já tem aí uns 12 anos atrás e me emociona até hoje, me permita isso, me emociona até hoje quando eu me recordo dessas crianças. Elas estavam descalças, ali seminua, né, seminuas, apenas com o shortinho, e chorando, assustadas em um canto da casa. E isso me marcou muito. Nossa, eu não consigo imaginar estar numa situação dessas e agir profissionalmente. Abimael, e qual o maior desafio hoje de um repórter, no seu ponto de vista? O repórter, se ele não tiver pautado de fato a seguir todos os parâmetros, todas as orientações de jornalismo, ele pode errar. E quando se erra numa notícia, você pode prejudicar alguém, né? Além de levar uma informação incompleta. Então, o repórter tem de seguir todas as regras, né? Colheu a informação, checar se essa informação é verdadeira ou não. Esse continua sendo, ou essa continua sendo, aí um dos grandes desafios da profissão, é checar a informação. O repórter tem uma missão de levar a informação e levar em tempo hábil, e aí existe aquela correria grande em querer levar a informação em primeira mão, ou de primeira mão, que seria o furo de reportagem. Mas nessa ansiedade, ou essa ansiedade, não pode sobrepor a qualidade do material, a qualidade da informação. Quando essa notícia, quando você tem a informação em mãos, você deve trabalhar isso aí. Dê uma ligadinha, checa a informação na fonte, para saber se aquilo é verdade, se não, se é meia verdade, para que depois você possa levar também o contraditório, né? Por que não? Claro, uma informação completa sempre tem um contraditório, sempre tem de ouvir o outro lado da história, né? E a história não tem sempre um lado, ela tem de 2 a mais lados, e isso é importante o repórter se atentar a ouvir sempre o contraditório. E é isso aí. Mais uma vez, muito obrigado a você pela oportunidade de estar aqui. Um grande abraço para todo mundo, um grande abraço a todos os repórteres, os nossos colegas de profissão. Um abraço para você também e parabéns mais uma vez pelo seu programa. Tchau. Isso é ética e você faz de forma muito séria. Parabéns. Agora, o meu convidado é o Dayton, que vocês também conhecem muito bem.
Ele que, além de repórter, é também apresentador do Cidade Urgente aqui na TV Sudoeste. E, inclusive, às segundas, logo após o Cidade Urgente, passa o reprise do nosso programa nos 45 do segundo tempo. Dayton, eu perguntei para o Abimael, mas agora eu quero saber de você. Qual é o maior desafio hoje de um repórter, no seu ponto de vista? Oi, Vanessa, tudo bem? É um prazer estar com você aqui no seu programa, é uma honra participar do seu programa e ainda mais falando desse tema que eu amo, né? Que é a profissão de repórter e a reportagem, realmente eu amo o que eu faço. Pois é, falando do maior desafio que um repórter pode enfrentar hoje, talvez seja, Vanessa, a questão da credibilidade, em manter a credibilidade. Porque hoje a gente vive, né, em uma explosão de informações através da internet, das mídias sociais e tudo mais, e cabe a nós repórteres, né, nós que trabalhamos diretamente com a informação, buscar a verdade dos fatos. E diante de muitas versões de um mesmo fato, às vezes é um desafio a gente conseguir decifrar a veracidade daquela informação e aí sim levar ao nosso público e aí sim levar, no meu caso, aos nossos telespectadores, a ouvintes e tudo mais. Então hoje talvez seja um grande desafio para nós repórteres realmente ter acesso à veracidade das notícias, das informações, diante de tantas fake news, hoje se fala muito isso, né? E é uma realidade, notícias falsas que circulam pela internet, pelas redes sociais. Mas um bom repórter que se preze gosta de desafios, né? Um bom repórter que se preze gosta muito desse desafio, realmente buscar a verdade dos fatos e trazer à tona aquilo que de fato é verdade. É isso que nos move. Então, ou seja, por mais que nós tenhamos esse desafio em estar ali buscando a verdade da informação, é um prazer enorme para nós encontrar essa verdade e passar ela para quem nos assiste, para quem nos ouve. Isso realmente é muito gratificante e eu acredito que todos nós repórteres, somos movidos por essa paixão. Eu também acredito, Dayton, que esse ser o maior dos desafios, tratar e lidar com as fake news. Como comentamos com a Abimael, há momentos de tensão quando se vai cobrir determinadas reportagens e você precisa conter as suas emoções. Eu tenho certeza que você, há um bom tempo na área, né, já tenha passado por experiências assim, não é mesmo? Você pode contar algum caso para a gente? Realmente nós temos aí vários momentos diante dessa nossa profissão, a gente acaba vendo de tudo um pouco, né? A gente acaba se deparando com histórias trágicas, tragédias, às vezes a gente tem situações de crimes aí que a gente fica se perguntando como uma pessoa é capaz de tal coisa, né? Isso realmente acontece. Mas assim como a gente realmente se depara com muitas tragédias, a gente encontra histórias bonitas também, histórias bacanas. Destaca a história aqui de um garoto que eu encontrei há pouco tempo, um garoto de 11 anos, que ele é movido pelo sonho de ser caminhoneiro, o Alessandro. E eu me emocionei com a história desse garoto porque ele é de uma humildade sem precedentes, um garoto de um caráter inigualável e, apesar da pouca idade, define muito bem o que é certo e o que é errado e busca o seu sonho, né? Independente das suas dificuldades financeiras, das limitações na qual ele enfrenta com a família, ele realmente é movido pelo sonho de ser caminhoneiro. E ele sai puxando o seu caminhãozinho pelas ruas de Jataí, recebendo o carinho da população, ele mesmo faz as devidas manutenções do seu caminhão, constrói ali todo aquele aparato de carga e sai puxando pelas ruas da cidade. E a gente encontrou a história desse garoto, a gente acabou se deparando com essa história. E eu vivi daquele garoto, né? Eu vivi realmente naquela infância simples, humilde, sem muitas condições, mas um garoto movido pelos sonhos. E eu me emocionei com isso, eu me emocionei com a história do Alessandro, foi uma história que eu contei e que realmente eu acho que eu consegui transmitir aquela emoção que eu estava sentindo através da reportagem da história do Alessandro. E a história do Alessandro teria que servir ali de exemplo, né, para a nossa juventude, um exemplo de que você pode sim continuar buscando os seus sonhos, você pode alcançar aquilo que você quer na vida. Eu, por exemplo, um dia sonhei em ser repórter, um dia eu sonhei em ser apresentador de televisão ainda enquanto criança e graças a Deus hoje eu estou tendo essa oportunidade, estou aprendendo um pouquinho dessa profissão que eu amo muito. E eu vi no Alessandro também esse mesmo desejo que eu tive enquanto criança de buscar os seus sonhos. Então, a gente mobilizou a sociedade, a comunidade jataense, ajudamos o Alessandro, levamos doações à família dele, levamos realmente um pouquinho ali do que ele precisava naquele momento para continuar buscando o seu sonho, para tirar um pouquinho da dificuldade da família, né? A gente sabe que, infelizmente, temos muitas famílias em vulnerabilidade social, com muitas dificuldades financeiras,
o Alessandro não era diferente, mas graças a Deus a gente conseguiu pelo menos um pouquinho mudar a realidade do Alessandro, contando a história dele aqui na nossa programação. Realmente eu fiquei muito comovido e emocionado, e é uma das histórias mais bonitas que eu já contei. E eu sempre gosto de dizer, eu gosto de ser intitulado um contador de histórias, eu gosto sempre de contar boas histórias. Claro que uma das nossas missões é trazer também histórias de tragédia, crimes, acidentes e tudo mais. Mas nós também temos por obrigação contar boas histórias e trazer realmente boas histórias, e eu me orgulho disso. Nossa, que história linda! Dayton, essa é uma curiosidade que eu creio que muita gente já te perguntou, ou até mesmo nunca parou para pensar. Mas para que a informação chegue até o público em casa, quantas pessoas são necessárias em todo esse processo? Além de você, é claro. É necessário muita gente. A gente começa na produção, né? Onde existe uma pessoa responsável, o produtor, ele é responsável por levantar o assunto, todas as informações a respeito de uma determinada situação. Ele passa essa informação que ele conseguiu levantar à equipe de reportagens, formada por um cinegrafista e um repórter. Até aí já foram 3 pessoas. E aí, a partir das informações que eles colhem ali junto ao produtor, a equipe de reportagem vai às ruas, vai a campo, tentar subtrair ali o máximo de informação possível a respeito daquela situação. Seja crime, seja alguma história bacana, como eu estava dizendo agora há pouco. Independente da informação, independente do contexto da situação, cabe ao repórter e ao cinegrafista colher as entrevistas, né? A gente chama de personagens, buscar ali os personagens para a matéria, para a reportagem. Cabe ao repórter, diante dos personagens, das imagens coletadas em campo, montar depois uma reportagem, vai criar ali um roteiro de como utilizar as imagens que nós temos, aonde encaixar ali a entrevista de cada um dos entrevistados. Então ele monta um roteiro ali impresso, um roteiro em texto, entrega para a edição, e o editor, geralmente 1 ou 2 editores, trabalharão desse material e, de acordo com o roteiro do repórter, ele vai montando ali as imagens, vai encaixando ali as entrevistas, e no final do processo a gente tem uma matéria pronta em vídeo ali, uma matéria que é resumida, compactada, e a gente tem uma matéria pronta para ir ao ar. Diante disso a gente tem ali o apresentador, toda a equipe que compõe o master, é muita gente realmente que trabalha ali para conseguir levar a informação até os nossos telespectadores. Isso falando de televisão, né? Claro que rádio muda um pouquinho a logística, muda a dinâmica, mas é mais ou menos parecido também o trabalho envolvendo a informação. E aí, Vanessa, a gente tem todos os dias essa mesma rotina a fim de levar a notícia, levar a informação até os nossos telespectadores, e saiba que a gente faz isso realmente com um carinho enorme, a gente faz isso com muito amor. Eu quero aproveitar e mandar um grande abraço e todo o meu reconhecimento para todos vocês que trabalham por trás das câmeras, que são responsáveis para o programa ir ao ar. Eu não poderia deixar de convidar uma pessoa para deixar uma mensagem especial para todos os repórteres. Fabélia, seja bem-vinda. Que mensagem você deixa para todos os nossos amigos de trabalho? Oi, Vanessa, obrigada pelo convite, tá? Em primeiro lugar, e parabéns para você também, né? E olha, a mensagem a deixar para os nossos colegas repórteres nesse dia especial é de que continuem com essa missão, porque é sim uma missão muito especial de levar a informação. Não se esqueçam da responsabilidade, porque nós temos que ter o zelo de levar a informação sem distorcer. Porque às vezes o que nós falamos não é mentira, mas nós omitimos as informações que vão deixar o nosso ouvinte, telespectador, leitor sem ter condição de concluir a verdade dele, porque cada um tem a sua verdade. Então, qual que é a função do repórter? É pegar um lado e o outro lado. O restante fica por conta do receptor da notícia. E nós, repórteres, temos um privilégio muito grande nessa profissão. A gente tem acesso desde a pessoa mais simples que conta a sua história de vida, ao mais abastado, à maior autoridade, seja ela político ou classista, ao artista. Então, eu ainda quero aproveitar, Vanessa, e deixar assim aquela provocação a quem tem vontade de ser um repórter. Seja, é a melhor profissão do mundo. Agora estude bastante. Porque talvez um médico não seja obrigado a saber de tudo. Ele é obrigado a saber da área dele. Mas o repórter é obrigado a saber um pouco de tudo. Então nós temos que estudar diariamente. Saber o que está acontecendo no universo. Saber o que está à nossa volta
e o que está lá muito longe. Porque as pessoas esperam que nós cheguemos numa rodinha e tenhamos conteúdo para conversar. Tanto é que é normal você escutar: ah, você que é repórter, você que sabe tudo. Não sabemos tudo, mas estamos em busca das informações. Um beijo, Vanessa. Obrigada pelo convite, fiquei muito honrada. Como é bom a gente poder aprender com histórias, não é? Eu adorei a participação de vocês, Abimael, Dayton, Fabélia. Parabéns pelo Dia do Repórter. Bom, o papo está ótimo, mas chegou aquele nosso momento, né? Antes do quadro Comer Bem Faz Bem, a gente vai passar o nosso momento parceiro. E depois o nosso intervalinho. São 3 minutinhos e a gente já volta, não saiam daí. A Empório Casa Verde traz um novo conceito para você que procura variedade de produtos naturais. Contamos com mais de 250 itens a granéis, entre castanhas, grãos e chás. Oferecemos produtos orgânicos, zero lactose, zero glúten, light, diet e low carb. Temos também bolos, pães, cookies e lanches deliciosos com ingredientes nutritivos e saudáveis. Alimente-se bem com o Empório Casa Verde. Nos 45 do segundo tempo, oferecimento Empório Casa Verde, sua loja de produtos naturais em Jataí. Arezo, conceito de alta qualidade e bom gosto em calçados femininos e acessórios. Casa Nostra Italínia, projeto de vida feliz. A Empório Casa Verde traz um novo conceito para você que procura variedade de produtos naturais. Contamos com mais de 250 itens a granéis, entre castanhas, grãos e chás. Oferecemos produtos orgânicos, zero lactose, zero glúten, light, diet e low carb. Temos também bolos, pães, cookies e lanches deliciosos com ingredientes nutritivos e saudáveis. Alimente-se bem com o Empório Casa Verde.
Comer bem faz bem. Oferecimento Empório Casa Verde. Sua loja de produtos naturais em Jataí. Casa Nostra Italínia. Projeto de vida feliz. E hoje, no nosso quadro Comer Bem Faz Bem, nós temos um convidado pra lá de especial. É o Adriel, ele é um bartender. Ele é muito conhecido aqui na cidade. Se você não conhece ele, né, por nome, provavelmente você deve conhecer algum drink que ele já tenha feito. Já que com a sua experiência, ele produz uma cartela de drinks variados em bares, restaurantes aqui da nossa cidade. Inclusive aqui do ladinho, no Easy Bar. Adriel, que prazer ter você no nosso programa. E, né, principalmente de forma especial, saber que existem tantas opções de beber, se divertir, utilizando opções mais saudáveis e menos calóricas, né? Claro, para quem não quer sair do foco. O que você vai trazer para a gente hoje? Oi, Vanessa, eu vim aqui hoje trazer para vocês algumas opções de drinks com gin, drinks mais leves, light, feito com tônica, tipo, quem não gosta de tônica pode ser água com gás. Eu adoro gin. É uma bebida que eu aprendi a consumir há pouco tempo, né? Pouco mais de 2 anos. E como você mesmo disse, existem infinitas combinações, né? Para realçar o sabor, a cor. Eu adorei. E para a gente preparar esse gin, quais são os ingredientes que você vai utilizar e os utensílios? Estou com algumas especiarias, né? Que é feito o gin. Zimbro, anis estrelado, cardamomo, café, canela, pimenta rosa e algumas frutas que a gente vai fazer o drink hoje aqui, laranja Bahia, limão siciliano e morango. Temos também o hortelã, entendeu? Para dar um gosto suave e refrescante no drink. E vocês podem também estar utilizando outros tipos de frutas que não tem aqui agora no momento, mas vocês podem estar adquirindo. Pessoal, como vocês estão vendo, aqui tem algumas opções de gin que eu trouxe, né? Eu tenho aqui o gin Tanajura, tenho o Tenquerai, tenho também o gin Bombay. Vocês têm outras opções também de marcas, né? Que às vezes você vai chegar no supermercado, empório, qualquer coisa, não encontrar essas marcas, vocês podem estar utilizando outras marcas. Vanessa, você sabe que essa é a taça específica para poder fazer o gin tônica. Uma taça de 600 ml, ela é apropriada para isso, para fazer o gin. E eu vou montar o gin agora, para vocês verem como que monta passo a passo. Nossa, muito bacana saber desses detalhes, Adriel. Nem todo mundo tem, né, esses utensílios em casa, mas dá para improvisar com o que tem, certamente. Mas é importante essa questão do tamanho da taça, né, que você nos contou, que dá para você fazer uma porção, né, um drink completo, sem desperdícios, é claro. Muito bacana. Então, vamos lá, vamos preparar esse drink. Primeiro, vamos utilizar o gelo. A gente vai utilizar o limão siciliano, 3 rodelinhas. Aqui no cantinho da taça para ficar bem organizado. Agora vamos com o gin. Vamos utilizar esse dosador. Caso vocês não tenham na casa de vocês um dosador desse, vocês podem estar utilizando um copo de dose de shot, que é equivalente a 50 ml. Vamos completar com a água tônica. E utilizar para finalizar algumas especiarias. Eu vou estar utilizando aqui, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Eu vou estar usando aqui zimbro, cardamomo e anis estrelado. São as especiarias que é feito o gin. E para finalizar, a gente vai colocar um galinho de hortelã. E tá pronto
o gin tônica. Vanessa, eu vim aqui trazer outra opção de drink com água com gás. O gin com água com gás. Porque tem muitas pessoas que não gostam da tônica porque ela é amarga. Porque do amargor da tônica. Então, eles preferem água com gás. Eu vou fazer outro drink, apresentar para vocês outro drink com a água com gás. Um gin tônica de laranja Bahia com água com gás e especiarias. Muita gente, é verdade, prefere a água com gás à água tônica. Eu curto as duas versões. Então vamos lá, vamos prepará-lo com água com gás. Vamos lá? Vamos pôr o gelo. Duas rodelinhas de laranja Bahia. Lembrando a vocês que se não tiver laranja Bahia, pode ser com a laranja comum também. Vamos utilizar o gin. A mesma dosagem, né? 50 ml. E vamos completar com água com gás. Prontinho, eu vou utilizar algumas especiarias aqui também agora. Aqui tem cravo, café e coco. Vou utilizar também pimenta rosa e flor de hibisco. Prontinho, vou colocar um galinho de hortelã também, que é o que dá refrescância no drink. Prontinho, e tá pronto o drink com água com gás. Aparentemente é muito fácil, né, Adriel? É claro que preparado por um bartender tem toda a diferença. E quem for fazer em casa, eu sei que pode utilizar vários tipos de frutas, de especiarias, e isso é que vai fazer toda a diferença no sabor do drink. Vocês podem perceber que a única diferença de um drink para o outro é que um ele usou a água tônica, que deixa o gin com um saborzinho um pouquinho mais amargo, e no outro ele usou a água com gás. É muito bacana hoje, né, com essa diversidade de comidas e bebidas. A gente vê, eu particularmente, que fui adolescente na década de 80, início da década de 90, nós tomávamos batidas. E essas batidas eram muito doces, eram muito concentradas em açúcar, né? Leite condensado, corante para dar sabor. E a gente sabe que hoje existe uma consciência, né? Que tem como você tomar drinks, bebidas, se divertir e não necessariamente precisar tornar essa bebida tão calórica, tão pesada. Muito bacana. Inclusive, para quem não sabe, hoje existe uma linha da Desinchar, né, que é saborizada e que você pode aprimorar o seu drink, colocar os sachêzinhos, né, sabores diferentes, cores diferentes, é tudo natural. Lá no Empório Casa Verde você encontra várias opções dessa opção para drinks. Adriel, eu tô ouvindo o seu sotaque e não dá para negar que você veio do nosso maravilhoso Nordeste brasileiro. Eu fiquei curiosa. Conta pra gente como que você passou a trabalhar com drinks. Eu imagino que tornou a sua paixão, por você ter se tornado uma referência na sua área, né, aqui em Jataí. Eu vejo como uma arte o que você faz, Adriel, porque não é só um drink. Vem toda a apresentação do drink. Já é um cartão postal, ele por si só. Então, começou um tempo atrás, né? Há uns anos atrás, eu trabalhando na embarcação, comecei a fazer drinks para os turistas e na Bahia. Fui embora, morar no Espírito Santo, em Vila Velha, fui tomar conta de um bar, em um restaurante. E de lá para cá isso foi só crescendo, eu fui fazendo curso, fui me especializando na área e isso tomou conta da minha vida. É o que eu amo fazer. Que história linda, Adriel. Eu adorei conhecer. Você é um cara muito especial e tem muito talento. E eu estou muito feliz e muito honrada de ter você aqui no programa com a gente, tá? Bom, eu quero ver como ficaram esses drinks. Eu tô curiosa. Vanessa, esses aqui vai ser para você experimentar e dar a sua nota.
Aí, olha só, gente. Isso aqui é uma cena especial. Eu tô com 2 taças de gin na mão. Vou optar por qual eu vou experimentar primeiro. Então, eu vou começar por essa versão do drink que foi feita com gin tônica e limão. Muito gostoso. Acho que eu vou ficar na dúvida para saber qual que eu vou preferir, viu, Adriel? Vamos lá, agora vamos experimentar essa com a versão com água com gás e laranja. Bom, na dúvida, a gente toma as duas. E essa versão aqui, com gin tônica, existe a gin tônica zero, que para quem quiser ainda vai tornar o drink ainda mais leve e mais saudável. Bom, os 2 drinks deliciosos, sem contar com a apresentação que ficou magnífica, né? A mudança da água tônica para água com gás já deu uma diferençazinha, né? Mas hoje eu vou ficar com as duas. Adriel, eu observei que você utilizou um gin diferente, né? Feito a partir de cacau e dendê, que chama Tanajura. Eu fiquei curiosa e eu fiz uma breve pesquisa. Eu descobri que esse gin, ele foi criado recentemente no Nordeste por 2 mulheres. E eu fiquei muito feliz. Sabe por quê? Porque são mulheres cada dia mais ganhando espaço e se tornando grandes empreendedoras. É muito importante falar isso. Eu gosto de falar isso muito no Instagram, inclusive para enaltecer, incentivar mulheres a empreender, a criar. E olha aí, que resultado fantástico. Bom, eu estava muito curiosa para conhecer o sabor desse gin e pasmem vocês, ele é muito suave. E particularmente, eu até prefiro esse do que aqueles mais famosos, com marcas mais conhecidas internacionais, que é um pouco mais forte, um pouco mais amargo. Eu adorei. E achei extremamente suave e sutil. Adorei, parabéns. Pessoal, façam em casa, vamos curtir o nosso carnaval de uma forma esse ano diferente. Nós estamos nos adaptando, né, há quase um ano a essa nova realidade. Vai ser um carnaval mais contido, porque cada um de nós, eu tenho certeza que temos consciência da importância desse momento. Importante curtirmos em casa, em família, procurar não nos aglomerarmos. E se isso for acontecer, que seja com consciência realmente. Nós não podemos esquecer que a pandemia ainda é uma realidade. E cada um deve fazer a sua parte. Então, aproveitem essas opções de drinks, façam em família, curtam, mandam pra gente ver e acompanhar o drink de vocês. Adriel, foi um prazer ter você no programa. E comer bem e beber bem faz bem. Tchim, tchim. Então é isso, chegamos ao fim de mais um programa e eu espero que tenham ouvido ótimas histórias aqui hoje, que tenham rido e até se emocionado. Descoberto outras tantas datas comemorativas nesse mês de fevereiro que se inicia e que se estende por todo o ano. Eu quero deixar a todos os profissionais de comunicação o meu reconhecimento e o meu agradecimento. Falou-se tanto durante todo o ano de 2020, especificamente nos dias mais críticos da pandemia, sobre os heróis da saúde, aquelas pessoas que estavam ali na frente, na linha de combate. Mas não podemos deixar de lembrar, reconhecer e reverenciar toda a equipe jornalística de cinegrafia que insistentemente trouxe informação para nós, para nos mantermos seguros e cientes de tudo que estava acontecendo. Então, o meu carinho especial a cada um de vocês e, em especial, ao meu cinegrafista Eudes, que está sempre aqui comigo, fazendo um trabalho excelente e com muito carinho.
Não se esqueçam que semana que vem nós estamos aqui na TV Sudoeste com mais um programa feito com muito carinho para vocês. Até lá!